Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, onde o Legislativo se conecta com você. Tivemos uma sessão repleta de assuntos importantes. Vamos conferir os destaques? Câmara recebe delegado titular da 123DP de Macaé. Como podemos ver, os 4 indicadores de criminalidade violenta do Estado atingem agora o seu mínimo histórico, né? Inclusive, nós temos homicídios próximos de zero, roubo de veículo próximo de zero, roubo de carga em zero, roubo de rua abaixo de 10 ocorrências por mês, ou seja, números que até 12 meses atrás, 18 meses atrás, 2 anos atrás, eram completamente impensáveis para a cidade. Isso é fruto de um trabalho estratégico, integrado, profissional e que atua sob números para trazer a Macaé o atual status de segurança que hoje cada vez mais nós atingimos. Câmara aprova legislação em defesa dos animais. Não poderia ser uma discussão menos atual. Pelo contrário, é o exemplo do que eu falei no início da sessão, de uma arara azul sendo vendida a R$8 mil numa calçada do Miramar, é o que acontece no município de Macaé em vários outros pontos. Qual é a lei? O que vai mudar? Seguindo a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, quem quiser ter algum tipo de relação comercial de animais vivos com seus clientes, terá de fazê-lo dentro do estabelecimento, de forma organizada, ordeira e devidamente com a documentação e, obviamente, com emissão de nota fiscal. Aprovado o projeto de resolução que institui a Frente Parlamentar para tratar de ações que irão fomentar o desenvolvimento econômico e cultural do centro de Macaé. Os centros das capitais e das cidades, Prestes, com mais de 200 mil habitantes, Rafael, eles tendem a um processo natural de saída das pessoas no que diz respeito à habitação, e os comércios tendem a ir para outros bairros, como está acontecendo no município de Macaé, né? E aí, quando dá 5 horas da tarde, por exemplo, em Macaé, o centro fica extremamente deserto, né? E com várias casas comerciais e residenciais fechadas, né? Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. Os vereadores receberam nesta terça-feira, dia 18 de junho, o delegado titular da 123DP de Macaé, o Dr. Pedro Emílio Braga. Segundo o delegado, a cidade registrou redução em todos os índices criminais. Nós temos 4 indicadores de criminalidade violenta no Estado, né, que é o chamado Sistema Integrado de Metas, uma estatística que pertence, em termos de objetivo, tanto à Polícia Civil quanto à Polícia Militar. E na data de hoje nós podemos trazer o resultado desses 18 meses de trabalho, onde nós conseguimos trazer todos os 4 indicadores, letalidade violenta, roubo de rua, roubo de carga, né, e roubo de veículos, ao mínimo histórico em números absolutos. Então nós temos hoje em Macaé, dentro dos 4 indicadores de criminalidade, o melhor cenário da história. Nós temos reduções de criminalidade nos últimos anos superiores a 70%, 80% em cada um desses indicadores, e resultados mesmo históricos, né, com relação à redução de criminalidade, que pretendemos possamos manter ao longo dos próximos meses e possivelmente até dos próximos anos. Nós temos a letalidade violenta, que inclui prioritariamente a parte de homicídios e latrocínio. Nós temos o roubo de rua, né, que é o roubo ao transeunte, esse roubo à mão armada que nós vemos que acaba cometendo o cidadão que transita pela via pública, o roubo de celular e o roubo de coletivo. Esses 3 nichos de ocorrência formam o indicador de roubo de rua. E, além disso, 2 indicadores que têm, inclusive, grande repercussão à estabilidade econômica da circunscrição, o roubo de veículo e o roubo de carga. Portanto, roubo de carga, roubo de veículo, roubo de rua e letalidade violenta são os 4 indicadores. Bom,
Então, desde que chegamos à cidade, buscamos desenvolver diversas estratégias, né, em cada um desses 4 indicadores, o que nos permitiu chegar aos resultados que nós trazemos aqui hoje aos senhores, né, notadamente o melhor resultado de um trimestre da história dos 25 anos de medição em Macaé. Nesse momento, nos 4 indicadores, nós temos os números, e aí quando eu falo de números, a gente está falando em números absolutos. Então, significa que cada um desses indicadores atingiu o piso, ou seja, atingiu o mínimo em termos de números absolutos de ocorrências. Perfeito? É uma conquista histórica, né? Se a gente for analisar, você conseguir atingir, né, uma redução que eleve pelo menos um indicador ao seu mínimo histórico, nos dias de hoje já seria um fato extremamente exitoso, né? Nós conversávamos ali e a verdade é que você comparar a contagem, né, de ocorrências de roubo de rua, por exemplo, em 2024, onde nós temos diversos canais de comunicação de crimes ocorridos, com 2003, por exemplo, onde sequer existia uma internet operacional acessível à população, a gente está falando de 2 realidades completamente diferentes. Então, diante da capacidade de trânsito de informação que nós temos hoje, conseguirmos chegar a medir um número menor de ocorrências de roubo de rua do que em 2003, sem dúvida nenhuma, uma conquista retumbante para a cidade de Macaé. Bom, e vamos falar um pouco dessas estratégias. Começando pela letalidade violenta, um dos grandes motivos de termos sido escalados para a missão de titularizar a unidade Macaé foi a experiência que já trazíamos de Campos, né, de grandes reduções do indicador de letalidade violenta, sobretudo na região de Guarulhos. Foi conversado com o nosso diretor à época sobre esse contexto, né, e vamos dizer quase que uma fama negativa que existia na cidade com relação ao número de homicídios, né. Se olharmos para trás, chegamos a ter aqui na cidade como realidade um homicídio diário praticamente, né? Enxergamos guerras sangrentas, né? Desenvolvidas aí pelas facções narcotraficantes e sem dúvida era um dos grandes problemas que tínhamos. Bom, o combate ao homicídio é um combate que exige grande capacidade de capilaridade e inteligência, né? Então, o primeiro passo diz respeito a desenvolver estratégias que nos permitam entender quais são os conflitos postos, né? E essas estratégias foram desenvolvidas nos primeiros meses e a partir de uma pujante política de repressão pautada em cumprimento de mandados de prisão obtidos através de investigações da unidade, nós conseguimos atingir, desde o primeiro trimestre, né, ao final do primeiro trimestre de trabalho, uma tendência de redução do número de ocorrências que nos conduziu paulatinamente à realidade que tivemos hoje. Chegado março de 2024, nós chegamos ao menor número de homicídios já registrado na cidade de Macaé. Nós tivemos em março apenas um único homicídio. Bom, falando agora de roubo de rua, as estratégias integradas, né, que são desenvolvidas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, né, com relação à inteligência acerca dos principais locais de acontecimento dos delitos, a troca de informações entre ambas as instituições, o alocamento do policiamento ostensivo e a apuração em bloco de investigações que encontram identidade de autoria é, sem dúvida, a principal estratégia para que a gente atinja uma redução com relação ao roubo de rua. Assim foi desenvolvido, a partir já desde o primeiro trimestre de atuação, e da mesma forma encontramos uma tendência que nos levou ao patamar do menor número
de roubos de rua já registrados na cidade de Macaé. Não estamos nesse momento em primeiro lugar, porque a nossa própria equipe no segundo semestre de 2023 conseguiu um número que nem nós mesmos conseguimos bater até agora. Certo? Então, por apenas 2 ocorrências, nesse momento nós perdemos nesse primeiro trimestre para o que foi o primeiro trimestre do ano passado, mas temos uma estatística extremamente positiva, que é, pela primeira vez, por 2 meses consecutivos, nós atingimos menos de 10 roubos de rua na cidade de Macaé. Se a gente analisar que até muito pouco tempo a gente trabalhava entre 40 e 50 registros de ocorrência mensais. Então, é uma redução superior aí, ou por volta, né, de 78% a 82% do número de ocorrências de roubo de rua registrados na cidade de Macaé hoje. Roubo de carga, a gente sabe que é um dos principais indicadores do ponto de vista de estabilidade para desenvolvimento das atividades econômicas. A gente tem hoje em Macaé uma das principais economias do Estado, certamente a principal do interior do Estado. Então, garantir que indicadores que nos falam sobre a estabilidade e a ordem para o desenvolvimento da atividade econômica sem dúvida, um indicador preponderante que merece muita atenção da nossa unidade. Bom, tenho a felicidade de informar que há 17 meses nós não temos um único registro de roubo de carga em Macaé. Trabalhei em Campos durante mais de 10 anos, acompanhava os índices de criminalidade aqui da região, e sei que roubo de carga, seja em Macaé, seja em Rio das Ostras, sempre foi motivo de preocupação. Sempre tivemos, ao longo desses 10 anos, pelo menos dentro do que eu pude ver, a atuação de quadrilhas diversas de roubo de carga, e desde a Operação Estrada da Fúria, que foi levada a efeito em fevereiro de 2023, não tivemos mais um único caso de roubo de carga na região. Não é? As empresas que desenvolvem o seu objeto social através do transporte de carga, hoje sabem que em Macaé elas têm a tranquilidade para trabalhar, e que a quadrilha ela pode agir em um outro território, mas em Macaé ela não vai agir. E, por último, o roubo de veículo. O roubo de veículo sempre foi o grande problema da cidade de Macaé. Nós tínhamos, no interior do estado, se a gente tirar a região metropolitana, São Gonçalo tem números muito complicados também, a região de Baixada, mas se a gente sai da região metropolitana, Macaé sempre teve os maiores índices de roubo de veículo do estado. Nós tínhamos uma média de 20, em alguns momentos mais de 30 roubos de veículo mensais. E, a partir de estratégias de inteligência e repressão a quadrilhas envolvidas com roubo de veículo, através de grupos integrados, né, hoje, a partir do momento que um roubo de veículo acontece em Macaé, ele é imediatamente comunicado, né? E a partir dessa comunicação original, nós levamos as informações determinantes a um grupo integrado que integra Polícia Civil, PRF, Polícia Militar, Guarda Municipal, Mobilidade Urbana, todos os órgãos de repercussão municipal, estadual e federal que de alguma forma podem atuar no cerco para garantir que em poucos minutos esse veículo seja recuperado e os criminosos sejam presos. Então, hoje, não faz sentido, dentro da cultura do crime, que você pratique um roubo de veículo em Macaé. A chance de você ser preso em flagrante é extremamente grande. Com isso, nós chegamos a uma redução que beira os 90% em redução de número de roubo de veículos. Em abril, pela primeira vez na história, abril agora de 2024, pela primeira vez na história, nós tivemos um mês sem que houvesse um único roubo de veículo na cidade de Macaé. Em janeiro nós tivemos 3, em fevereiro nós tivemos 2, em março nós tivemos 1, até chegar em abril com o número de 0 roubos de veículo na cidade. Então, como podemos ver, os 4 indicadores de criminalidade violenta do Estado atingem agora o seu mínimo histórico, né? Inclusive, com nós temos homicídios próximos de 0, roubo de veículo próximo de 0,
roubo de carga em 0, roubo de rua abaixo de 10 ocorrências por mês, ou seja, números que até 12 meses atrás, 18 meses atrás, 2 anos atrás, eram completamente impensáveis para a cidade. Isso é fruto de um trabalho estratégico, integrado, profissional e que atua sob números para trazer a Macaé o atual status de segurança que hoje cada vez mais nós atingimos, que buscamos que nos próximos anos possamos reforçar em termos de cultura criminológica, né? E, sobretudo, avançar. A partir do momento que você tem uma cidade ordenada com relação à criminalidade violenta, você passa a ter força, ter braços, ter energia para ir além, para você atuar de uma forma mais determinante nos tecidos de criminalidade organizada, na recuperação de ativos que traz de volta ao Estado aqueles recursos que foram obtidos através de crimes, através de condutas ilícitas. E tenho certeza que nos próximos meses, e quiçá anos, nós veremos o reforço e a estabilização de um novo momento de cultura criminológica na cidade. O delegado titular, Dr. Pedro Emílio Braga, também respondeu os questionamentos dos parlamentares sobre os atendimentos às mulheres vítimas de violência e o combate ao racismo e às fake news. Que ano passado eu vi que o senhor, junto com a secretária Sheila, se reuniram para falar sobre a construção ou o lançamento do NIAM, o Núcleo de Atendimento à Mulher na delegacia. Queria saber como está o andamento disso, porque a gente sabe do esforço, né, de agentes como a Carol e outras servidoras também da delegacia, mas acho que quanto mais especializado for esse atendimento, quanto mais preparado for, mais essa mulher vai chegar na delegacia e se sentir, né, acolhida e preparada para a gente combater também os crimes contra a mulher, que são muito recorrentes. Nós desenvolvemos um planejamento estratégico de avanço na pauta do atendimento à mulher e da violência doméstica como um todo. A violência doméstica atinge não apenas a mulher, né, mas também o filho, a filha, a criança, o adolescente. Então, a gente precisa enxergar esse prisma como um todo e ter uma atuação direcionada à eficácia da proteção de todos, né, de todas as vítimas projetadas que a gente encontra dentro de um lar. Então, a primeira providência foi conseguir um avanço real em termos de produtividade. Né? Como bem falou a senhora, nossas estratégias são pautadas em números e, a exemplo do que aconteceu com relação à produtividade investigativa e operacional que eu citei aqui, nós temos dentro dessa produtividade investigativa uma parcela que faz parte dos trabalhos desenvolvidos no chamado Núcleo de Atendimento à Mulher, que são inquéritos policiais pautados em violência contra a mulher e, mais uma vez, na violência doméstica como um todo. Bom, em apenas 3 meses nós conseguimos dobrar a produtividade investigativa do setor, né, à época, sem que tivéssemos qualquer tipo de apoio em termos de recursos humanos, apenas medidas de gestão e readequação dos protocolos de investigação que eram levados a efeito à época. Né, a senhora vai lembrar que foram realizadas uma série de reuniões, sobretudo com o aparelho da saúde, né, no contexto da Secretaria de Saúde, nós buscamos reunir todos os órgãos, né, que de alguma forma influíam dentro desse contexto de violência doméstica. Os avanços obtidos ali em termos de protocolos de atuação foram muitos e, em função disso, nós conseguimos, de fato, não apenas aumentar a nossa produtividade investigativa, como, consequentemente, aumentar também a nossa produtividade operacional, que nesse tema nada mais é do que aumentar o número de prisões de agressores. Né? Então, a partir daí, nós já conseguimos encontrar
o que é mais urgente, que são os resultados repressivos sobre o agressor, né? Então, sem dúvida, já impedindo que se reproduzisse em dezenas de lares, se a gente analisar um período de 18 meses, esse contexto de violência. Bom, mais ou menos no final do primeiro semestre do ano passado, nós iniciamos os protocolos para estabelecimento de um núcleo integrado de atendimento à mulher. Qual é a diferença do núcleo integrado para o núcleo que existia antes? Que o núcleo integrado, ele tem na realidade uma concepção de atuação integrada, não apenas de repressão penal, mas de apoio, né, social, jurídico e psicológico à mulher. Nós temos a felicidade de, na nossa cidade, nós termos o CEAM ao lado da delegacia. Isso favorece muito essa aproximação, essa integração entre as forças. Para que a gente pudesse chegar a um resultado ótimo, nós iniciamos um processo de total redimensionamento da Delegacia 123DP. Né? Como eu falava mais cedo, a delegacia se encontra hoje em obra. Esse projeto ele foi estabelecido em parceria com o município, né, através da Secretaria de Obras, que nos forneceu o arquiteto e uma série de outros recursos para que a gente chegasse a um novo planejamento que, dentre outras coisas no desempenho da nossa atividade, vai nos permitir não mais deixar a mulher vítima, a criança, o adolescente vítima, aguardando na recepção geral da delegacia. Hoje, né, qualquer uma dessas vítimas que chegue à unidade, digo hoje, mas na verdade faltam uns 2 meses, a gente está ainda nesse processo de obra. Mas uma vez que estabelecida a nova estrutura, nós teremos que essas vítimas serão recepcionadas numa recepção específica que evite o contexto de revitimização, que evite o contexto de humilhação e mesmo de exposição, né, da intimidade, da privacidade e até da integridade física. Porque muitas vezes, né, já enxergamos autores que têm, vou chamar de loucura mesmo, de se dirigir à delegacia para ameaçar e para agredir a sua esposa, tamanha a sensação de posse que se tem muitas vezes, né, sobre essa vítima tão flagelada. Mas, com isso, nós conseguiremos a separação da recepção de toda a estrutura de acolhimento dessa mulher que, entre outras garantias, né, e proteções que terá dentro da nossa unidade, né, poderá também ser atendida pelo aparato do município no interior da unidade, por policiais especializadas, por mulheres, né, com a formação técnica necessária para garantir toda a gama de direitos que está estabelecida lá na Lei 11.340, para que a gente possa atingir, né, de forma mais efetiva possível o acolhimento e proteção dessa mulher. Mas no que diz respeito aos crimes de racismo e intolerância religiosa, a gente tem algum tipo de dado para demonstrar? O senhor observou algum tipo de tendência desde que o senhor assumiu a delegacia? E uma segunda questão em relação a delegacias especializadas, né? A gente tem uma tendência de interiorização de delegacias especializadas, como a DECRAD, né, de combate a crimes de intolerância. Tem alguma perspectiva nesse sentido? Digo isso porque, desde que a gente entrou aqui, a gente tem militado muito nessa área, a gente sente bastante falta de um debate acerca dessa temática aqui na segurança pública do nosso município, da nossa região. Obrigado, delegado. Então, quando a gente fala que a gente traz a DRE para Macaé, a gente está combatendo não apenas as organizações criminosas narcotraficantes, mas também reprimindo os homicídios. A segunda delegacia vai ser a DECAV, né, que é a delegacia que busca reprimir os crimes contra criança e adolescente vítima. Então, a gente percebe, dentro de um contexto de delegacia distrital, que a gente tem um problema grave, que é de natureza cultural, como eu falava com a vereadora Isa, que acaba assolando a criança e o adolescente vítima, sobretudo no que diz respeito aos crimes sexuais. E uma terceira delegacia que foi anunciada foi a delegacia
né, de atendimento à mulher, que nada mais é do que uma especialização do que nós fazemos hoje dentro do contexto do NIAM. E, por último, né, foi anunciado a Delegacia de Combate aos Crimes de Racismo e de Intolerância Religiosa. Eu acho que, nesse momento, essa matéria, essa temática, ela atinge o seu auge de relevância dentro da Secretaria de Polícia Civil, conforme já foi demonstrado por diversas vezes, é um tema extremamente caro ao nosso secretário de Polícia, que, de forma inédita, traz uma delegacia especializada de combate aos crimes de racismo e à intolerância religiosa para um núcleo avançado no interior, né? Acho que é um fato histórico no combate a esse nicho de criminalidade e que tem tudo para não apenas trazer grandes resultados, mas, sobretudo, enriquecer o debate local e regional acerca dessa temática. Então, nós temos a previsão de, possivelmente, nas palavras do secretário, ter essas delegacias dentro da nossa realidade local até o ano que vem, e tenho certeza, né, que aí, tratando da temática específica trazida pelo vereador, nós vamos encontrar não apenas grandes resultados repressivos, mas também um enriquecimento do debate. A minha pergunta é em relação quais as medidas que podem ser tomadas pela Polícia Civil, pela população, para combater a disseminação das fake news, das notícias falsas. Qual é a porta de entrada das fake news? É a Polícia Civil? É a Polícia Militar? É o Ministério Público? Como é que funciona isso, doutor Pedro? Obrigado. A questão das fake news hoje, ela não é um problema nem local, nem nacional, é um problema internacional, né? A gente tem países de primeiro mundo, posso falar que todos os países de primeiro mundo, que hoje são assolados, né, por essa epidemia, né, ou pandemia, digamos assim, que acaba por atingir de forma determinante a qualidade, a credibilidade da informação que circula. Mesmo em países como os Estados Unidos, a gente tem visto uma dificuldade extrema de combater esse mal, que é um mal de raiz cultural também, que é um mal que envolve a segunda intenção escusa de causar, de denegrir a imagem de alguém, visando-se algum tipo de beneficiamento ilícito. Então, eu acho que o combate às fake news é o grande desafio do ponto de vista criminógeno das próximas décadas. Sobretudo porque se encontra alinhado a uma ferramenta ainda relativamente nova na história da humanidade, que é a capacidade de difusão da informação que o atual contexto de redes sociais nos trouxe. Por mais que seja uma realidade que está plenamente integrada ao nosso estilo de vida, ao estilo de vida do Homo sapiens, na realidade, porque ele está em todos os cantos do mundo, se a gente lembrar, há 10 anos, talvez, a gente não tivesse ainda a capacidade de difusão da informação que a gente encontra hoje como banal. Então, a gente sabe que a realidade social, ela anda na frente da organização legislativa, vamos tratar assim. Primeiro a gente descobre os fatos nocivos e depois a gente, a partir de estudos, debates, audiências públicas, nós vamos conseguir compor a legislação de modo que, do ponto de vista processual, penal e penal, a gente atinja um real status de proteção às garantias e direitos fundamentais que acabam atingidos de forma determinante, muitas vezes destruídos pela propagação das fake news, por exemplo. A gente sabe que depois que a imagem foi destruída, que a imagem foi denegrida, ainda que se chegue a uma tutela, por exemplo, de natureza civil, acerca daquela mentira, daquela calúnia, daquela injúria, daquela difamação, aquele patamar de imagem
de respeito social, isso não será mais recuperado, né? O dano já foi atingido. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a legislação penal brasileira não encontra ainda tutela suficiente para garantir o risco aos bens jurídicos, né, de honra que estão ameaçados por essas fake news. Ou seja, a nossa legislação não possui ainda tutela, capacidade de tutela desses bens jurídicos que estão hoje ameaçados. Então, o que temos hoje, sem dúvida, temos instrumentos de apuração da origem dessas fake news. Agora, a consequência penal, ela não atinge o patamar devido de recomposição do dano produzido. Então, o que se tem que estudar, por mais que processualmente falando, né, e em termos de técnica investigativa, a gente tenha o suficiente para encontrar, indiciar, imputar a um determinado autor a responsabilidade pela propagação daquela fake news, a legislação penal não entrega tutela suficiente à recomposição do bem jurídico atingido. Então, esse vai ser um debate para os próximos anos, né, onde a sociedade, através de seus representantes, vai ter que chegar a um entendimento acerca de uma tutela que seja capaz, né, não apenas de recompor o dano causado, mas entregar a punição, entregar a pena ao responsável. A Câmara aprovou 2 projetos de lei de autoria do vereador Rafael Amorim em defesa dos animais. O primeiro documento prevê a proibição do comércio de animais em espaços públicos, calçadas e frentes de loja. Já o segundo cria área de quarentena para os animais no município. Não poderia ser uma discussão menos atual. Pelo contrário, é o exemplo do que eu falei no início da sessão, de uma arara azul sendo vendida a R$8.000 numa calçada do Miramar, é o que acontece no município de Macaé em vários outros pontos. Qual é a lei? O que vai mudar? Seguindo a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, quem quiser ter algum tipo de relação comercial de animais vivos com seus clientes, terá de fazê-lo dentro do estabelecimento, de forma organizada, ordeira e devidamente com a documentação e, obviamente, com emissão de nota fiscal. Assim, através também da chipagem obrigatória no município, a gente vai conseguir avançar na identificação de quem é de quem. Assim vai ter menos na rua, assim vai ter menos comércio ilegal, assim vai ter menos mazelas para com os animais. Esse projeto de lei, ele faz parte de um arcabouço que a gente teve a oportunidade, conferida pelo voto da população, de, através do nosso mandato, fazer as leis que precisavam ser feitas e que vão dar direitos aos animais e deveres aos seres humanos. Não vai mais poder, literalmente, confinar um animal numa gaiola mínima, numa calçada exposta ao tempo, para poder ganhar dinheiro em cima de uma vida, em cima de uma espécie, né? Esse especismo, esse é o termo, tem que acabar. A gente pensa muito que quando um animal é resgatado na rua, precisa de um lugar para ser tratado. E o município precisa se preparar, precisa estar planejado de aonde ele vai colocar esse animal quando ele é retirado de uma situação de vulnerabilidade, de maus tratos ou mesmo de doença. O Supremo Tribunal de Justiça de Minas proibiu que haja eutanásia em caso de leptospirose. E aí? Vai tratar onde? Vai fazer como? Essa lei cria o setor, a área de quarentena, respeitando as especificidades de um centro de controle de zoonoses. Nós precisamos disso não só para animais domésticos, tá? Nós precisamos disso também para animais silvestres, que vão ter a necessidade de uma média e alta complexidade de tratamento. Durante a sessão, foi aprovado o projeto de resolução que institui a Frente Parlamentar, que buscará soluções para fortalecer o comércio na área central do município. A importância disso é justamente a gente tentar acompanhar o êxito das prefeituras, Ronde, que estão conseguindo dar um plus econômico aos seus centros no que diz respeito à desertificação. Os centros das capitais e das cidades, Prestes, com mais de 200 mil habitantes, Rafael, eles tendem a um processo natural de
saída das pessoas no que diz respeito à habitação, e os comércios tendem a ir para outros bairros, como está acontecendo no município de Macaé, né? E aí, quando dá 5 horas da tarde, por exemplo, em Macaé, o centro fica extremamente deserto, né? E com várias casas comerciais e residenciais fechadas, né? Eu estou trazendo para cá esse pleito, já me coloco à disposição. Eu acredito que, óbvio, eu e o presidente que assina junto comigo, o nosso amigo Edson Cecchini, né? Inclusive também a adequação das bancas de jornais. Isso saiu muito naquela época, porque a função da banca de jornal já acabou, né? Então, vários países estão dando uma ressignificação para as bancas de jornais passarem a continuar a existir, né? Porque tem pessoas ali, né, famílias ali, detentoras daquele alvará. Então, eu peço aos colegas vereadores que apoiem a votação dessa frente parlamentar, mais uma frente parlamentar, né, e convido desde já, né, me coloco à disposição e convido os colegas que querem participar junto comigo e com o vereador Edson Cecchini. Obrigado, presidente. Acho que é fundamental a gente debater essa questão do reavivamento do centro da cidade. Eu tenho falado muito sobre isso. Vou acompanhar as ações da frente. Não sei se eu vou conseguir compor, mas vou acompanhar, porque a gente tem visto esse movimento de esvaziamento do centro e, assim, acredito que não é uma coisa natural, mas sim uma própria crise mesmo que ocorre ali no centro da cidade em relação à segurança pública, em relação às pessoas se sentirem seguras também ali naquele espaço. E várias cidades, como foi colocado aqui, têm atuado com iniciativas que fazem a mudança, né? Eu estive no Rio no último sábado e aquela área ali da Praça Mauá e da Parada dos Navios ali na Saúde, ali no Rio, era uma região que era muito insegura, que as pessoas não visitavam. E hoje se tornou um ponto turístico do Rio de Janeiro, né? Tem uma área lá que é chamada Bafo da Prainha, que tem uma série de bares, roda de samba, está sempre em movimento. Tem os museus com bastante cultura, movimento, e os museus a céu aberto a partir do grafite também. E se tornou um ponto turístico também aos fins de semana e fora do horário comercial. Então, acho que a nossa cidade precisa pensar isso, e aí eu até parabenizo o festival que teve de frutos do mar ali no Mercado do Peixe, porque é uma área que é muito bonita da nossa cidade, que é onde o rio se encontra com o mar, e, infelizmente, a gente vê poucas iniciativas. Então, o festival foi muito importante para trazer para a pessoa que mora em Macaé, sendo ela nascida ou não, que existe vida, né, cultural, social na nossa cidade, para além da Orla dos Cavaleiros, né? Então, ali, aquela região ali onde é o Bico da Coruja, enfim, tem várias possibilidades ali interessantes também que podem ser pensadas de cultura e de lazer. Aquele festival foi um exemplo disso. O calçadão, à noite, nos fins de semana, poderia ter uma flexibilização para ter eventos culturais, né? Já que é uma área que não é residencial, não vai afetar as pessoas. A gente vê tantas pessoas pedindo para fechar a rua para fazer sambas. Por que não faz isso lá no calçadão, que já é uma rua fechada, e à noite, fim de semana, não tem ninguém? Presidente, eu também gostaria de falar um pouco sobre a matéria da revitalização lá do centro, incentivar o comércio, incentivar as pessoas a investirem, né? Porque senão o nosso centro ele começa a ficar muito esquecido, ele começa a ficar um centro velho e começa a perder, né, popularidade, perder pessoas, e o comerciante ali precisa. Então, acho que é importante esse movimento do governo de tentar trazer de volta ao centro também novos moradores, novas pessoas que queiram investir, incentivar na parte fiscal, incentivar na parte financeira para o comércio. Nada mais justo do que isso, como foi feito em outras cidades, que vem dando certo, e que vem dando muito certo em outras cidades. Então, eu, como presidente aqui dessa comissão, eu acredito que a gente possa ter um futuro melhor ali para o centro, né? Que são pessoas que dependem diariamente daquele centro. Então, acho que nada mais justo do que a gente fazer um movimento junto com o governo Elbert Rezende, em tentar revitalizar o centro e tentar trazer vida nova para o centro de Macaé. A nossa cidade é uma cidade ainda caracterizada como uma cidade interior, né? Nossa cidade é uma cidade muito voltada para a questão industrial, mas se a gente não atrai para Macaé, outras cidades atraem, né? Costa Azul, por exemplo, Rio das Ostras, né? Preparado ali um ambiente só para essa questão de... Macaé, por sua vez, também, eu acho que
foi ver lá o Flamengo classificar para Libertadores, um ambiente só para aquilo ali, né? Grandes telões, né? Que isso poderia ser discutido na questão da Praça Washington Luiz, né? E em volta, né, quase que no coração de Macaé, vereador Luciano Diniz, aquilo ali ser uma grande atração, né? Para um ambiente como esse, né? Eu acho que de acordo com o Código de Urbanismo, o Código de Obra, né? Eu acho que é dessa forma, começando uma discussão que eu acho que a gente chega, entendeu, a um ponto. Eu acho que quando o Luciano Diniz, bem relacionado aí com essa questão toda de Código de Obra e tudo, eu acho que pensou em alguma coisa, porque o centro da cidade, na verdade, está entregue ou para um ambiente prostíbulo, né? Porque a gente vê ali endereços, por exemplo, de prostituição, né? Como ali aquela questão de tudo ali, a oferta, né? E a procura, na verdade. Não vejo grande relação com a questão de tráfico de droga, mas eu vejo muito a questão de prostituição. E eu acho que o centro da cidade, por sua vez, e a gente fazendo a nossa parte, recuperar um prédio, né, da estrutura que a gente fez, remodelar ele todo, né, e eu acho que muitos também poderiam ser resgatados, e da mesma forma pelo poder público no executivo, para que a gente possa resgatar aquilo, né, que Macaé um dia foi. Macaé não tinha a Orla dos Cavaleiros, Macaé tinha um centro, né? Macaé tinha o Zé Mengão, né? Aonde era o endereço de tudo, né? Das discussões políticas, e ali se rodava noites e madrugadas na discussão política, né? E ali tinha vários ambientes de bar, não tinha a Orla dos Cavaleiros. E eu acho que no intuito, a liderança de governo, eu acho que pensa nisso. Trazer de volta para o centro da cidade e valorizar o comércio do centro. A parte. A criação da frente parlamentar, ela saiu da ideia minha e do vereador Edson, né, quando a gente estava tratando especificamente a questão das bancas de jornais, da ressignificação das bancas de jornais, porque hoje você não vende mais revistas e jornais. Então, a partir daí, a gente olhou um pouco a política de Eduardo Paes no Rio de Janeiro e de João, lá em Recife, e a gente está tentando trazer os secretários de Cultura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Urbanismo, né, também a Mobilidade, e todos aqueles que têm a ver com fortalecimento econômico e habitacional do centro, para a gente rever ali políticas habitacionais, para a gente rever fomento na área turística. Por exemplo, a Câmara mesmo criou uma circulação ali agora com a abertura do museu, né? E por aí vai. Então, assim, restaurante, precisa ter restaurantes ali. Então, se tiver um programa de investimento econômico, né, valeria a pena. E o prefeito falou, não, Luciano, cria a frente, a gente entra junto com o governo para a gente reaquecer o centro de Macaé, não só na parte comercial, mas na parte residencial e de entretenimento, né? Você pode ter entretenimentos ali. Então, esse é o objetivo da frente que eu e o vereador Edson encabeçamos aí, e a gente convidará a população em breve para uma audiência pública e aquelas reuniões que a gente faz, né, com todas essas secretarias do governo, até que alguma coisa de fato e concreto saia do papel. Concomitante a isso, eu e Edson também estamos na revisão do Código de Obras, que vai ter a questão de legalização ali também, que se tiver que mudar, atualizar, né, para beneficiar essa questão do comércio, a gente vai estar ali também para poder fazer a alteração, uma vez que ela tem a previsão de vir ainda esse ano para votar na Câmara Municipal de Macaé. E por fim, os parlamentares discutiram sobre os seguintes assuntos: o projeto de criação do Centro de Referência a Pessoas com Deficiência, melhorias nas sinalizações das vias de Macaé e sobre o projeto para a revitalização da área onde está localizada a pista da Manilha na Barra. Eu gostaria de mais uma vez pedir o apoio da liderança de governo para a gente retomar a discussão da construção do centro de especialidade, né? Uma vez que a gente
teve na última semana o afastamento do então secretário Alexandre, tá? E já deixei também, né, para o atual secretário, doutor Lucas, tá, passar uma posição, ou para o senhor, liderança do governo, ou então para a gente retomar essa questão, porque é uma questão que se arrasta e registrado em ato. O secretário, né, teve aqui o compromisso de entregar até o final de fevereiro. Nós já estamos em julho, tá? E o projeto não andou, Luciano. Então a gente tem que retomar essa discussão porque a gente não vai parar, né? A gente tem algo em nós, vereadores, que a gente não desiste nunca, nunca. A gente não vai parar de cobrar, de ir, de insistir, porque isso tem que sair do papel. Eu estive domingo ali no Campo do Oeste, ali na Professor Lobo Júnior, com um senhor de 81 anos, e domingo é um dia de pouco movimento. A velocidade com que os carros e motocicletas passam ali na contramão. A gente já teve ali, já pediu a mobilidade urbana para instalar ali um quebra-molas, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou tendo muita dificuldade, acredito que alguns vereadores também, com a equipe da mobilidade urbana, em relação aos nossos pedidos, requerimentos, indicações. E eu queria fazer um apelo aqui ao secretário Jaime, para que possa atender, porque está colocando em risco ali a vida dos moradores. Falar aqui do 210, o qual a gente já tem cobrado há bastante tempo da mobilidade urbana, que é a pintura ali na Avenida Luiz Lírios, nas sinalizações horizontais e verticais. Também tem os redutores de velocidade para inibir, né, o avanço de motocicletas em alta velocidade na contramão. Tivemos uma fatalidade agora no bairro Lagomar e não queremos que aconteça isso em outros bairros. Então a gente vem cobrando, né, as secretarias competentes que possam estar atendendo a nossas preposições, que estão há muito tempo paradas na secretaria e nós estamos cobrados nas ruas, né? Todo o tempo que a gente está na rua, Prestes, né, a população tem cobrado. Então a gente pede essa resposta aí. Obrigado. Eu vou falar aqui no 202, né, onde ele fala da malha. Eu tive lá, vereador Ronde, com o prefeito, está assim na Secretaria de Obras e Infraestrutura fazendo um projeto, onde tem um ônibus ali, o ponto de ônibus ali antecipado ali vai estender esse ponto de ônibus para a malha ali, vai fazer a revitalização, já está em andamento sim, pelo que eu estou acompanhando. 210, de fato, ali na Luz Lírio, né, tem essa complicação. Aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. E não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe. E até a próxima sessão.